Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo, você está no nosso canal Educação em Física. Hoje nós vamos começar os nossos estudos de eletrodinâmica. Antes da gente entrar no nosso estudo propriamente dito, eu vou apresentar para vocês um circuito elétrico. Esse é um circuito elétrico simples e nós vamos trabalhar muito com essa representação aqui no nosso curso. Normalmente um circuito elétrico ele é formado de quê? É formado de uma bateria. É um dispositivo que vai gerar energia elétrica. E essa energia elétrica serve para quê? Serve para eu fazer com que um outro dispositivo, por exemplo, uma lâmpada, funcione. Então, reparem, essa bateria ela é formada por dois polos, polo positivo, polo negativo. E esses polos estão ligados no meu segundo dispositivo através de dois fios. E eu tenho uma chave para poder fechar ou abrir esse circuito. Guardem bem esses termos. Fechar o circuito, abrir o circuito, interromper o circuito. Eu faço isso através de uma chave. Mas para que vocês possam visualizar como é que isso funciona, eu trouxe aqui um circuito para vocês darem uma olhada. Eu vou mostrar para vocês, na prática, um circuito desse tipo funcionando. Vejam só. Essa aqui é a minha bateria, reparem, essa bateria ela tem dois polos, o polo positivo, o polo negativo. Normalmente a convenção é o polo positivo é o vermelho e o preto é o negativo. E aqui está meu outro dispositivo. Eu não tenho uma lâmpada que funcione para esse tipo de bateria, mas eu trouxe aqui uma ventoinha. Essa ventoinha normal, comum. E como que eu ligo a bateria no meu dispositivo? Através de dois fios, como está ali no desenho. Está aqui o meu fio vermelho, que eu vou ligar então no polo positivo. E está aqui o meu fio preto, que eu ligo no polo negativo. Meu circuito está aberto, como se eu tivesse a minha chave aberta ali. E quando eu fecho meu dispositivo, quando eu fecho a chave, o que acontece? Dá para ver aí? Começa a funcionar. Dá até para ouvir o barulho, ó. Ó, parou, funcionou. Parou, funcionou. Se eu abro a chave, o meu dispositivo para de funcionar. Isso aqui foi para ilustrar, para vocês sempre terem em mente o que é um circuito elétrico. A bateria está fornecendo a energia elétrica, mas fornecendo para quê? Para que um outro dispositivo ligado na bateria possa funcionar. Vamos para a eletrodinâmica então agora. Quando os físicos viram isso acontecendo na prática, o que eles pensaram? Se a energia potencial no ponto A é maior que a energia potencial no ponto B, e o elétron está se movimentando da maior energia para menor energia, isso quer dizer que eu estou indo de onde é maior para onde é menor. Então eles acharam que os elétrons estavam se movimentando, e era até natural essa interpretação, do polo positivo para o polo negativo, onde tinha um potencial maior para um potencial menor. É isso que eles entenderam. Assim como a energia potencial, né? A energia potencial ela não é maior. Quanto maior a minha altura, então a minha energia potencial vai diminuindo à medida que diminui a altura, do maior para o menor, do positivo para o negativo. Foi essa interpretação que eles usaram aqui. E como que os físicos explicaram essa situação? Ora, eu tenho elétrons, eu tenho partículas carregadas eletricamente, que estão se movimentando e carregando a sua energia para fazer esse dispositivo funcionar. E como a gente aprendeu lá na eletrostática, a gente eletriza um corpo movimentando elétrons e não prótons. Então o que os físicos pensaram? Que os elétrons se movimentavam nessa direção, do positivo para o negativo. Para esse movimento dos elétrons que eles imaginaram, eles deram um nome, corrente elétrica. Corrente elétrica, então, representado pela letra I, seria o quê? A quantidade de cargas que se movimenta durante um intervalo de tempo. Mas se movimenta por onde? Por um condutor. No nosso caso aqui, um fio.
Vamos dar um zoom nesse fio e ver o que está acontecendo. Então está aqui, nós demos um zoom no fio e os elétrons estão se movimentando. Em qual direção? Não importa. Vamos supor que eles estão se movimentando nessa direção. Então aqui estão os elétrons se movimentando nessa direção. Eles imaginaram que essa corrente tivesse a mesma direção, mesmo sentido do movimento dos elétrons. Mas muito mais tarde, fomos perceber que não é isso que acontece. Por quê? Lembrem da eletrostática. Quando eu tenho uma carga positiva num campo elétrico, a força elétrica que surge faz a partícula se movimentar na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico e da força elétrica. E quando eu tenho uma carga negativa? Mesma direção, porém em sentido contrário ao do campo elétrico. Então, como são os elétrons que se movimentam, são cargas negativas, o movimento desses elétrons é contrário ao campo elétrico. Então, eles estabeleceram que a minha corrente fazia este caminho aqui, mas nós percebemos que na realidade o caminho real dos elétrons era esse daqui. O que aconteceu? Já era tarde para mudar. Então, ficou convencionado o seguinte: corrente elétrica é movimento ordenado dos elétrons. Eu faço com que esses elétrons se movimentem num condutor, um fio, por exemplo. Porém, o sentido da corrente é oposto ao movimento real dos elétrons. Qual que é o sentido da corrente, então? Oposto ao movimento real dos elétrons. Depois que isso aqui foi convencionado, ficou muito difícil mudar. Hoje, nós entendemos como é que isso funciona. Então, nós sabemos que corrente elétrica, movimento ordenado dos elétrons, mas o sentido da corrente é contrário ao movimento real dos elétrons. E qual que é a unidade de medida da corrente elétrica? Carga é dado em coulomb, tempo é dado em segundos. Então, a unidade de medida da corrente elétrica, coulomb por segundo. Mas na física você já sabe, toda grandeza que é muito importante recebe um nome especial. Então, coulomb por segundo recebeu um nome especial, em homenagem a um físico e matemático francês, o Ampère. Lembrando, quando a grandeza recebe o nome de uma pessoa, essa grandeza é escrita em maiúscula. Newton, Coulomb, Ampère, Volt. Quando a grandeza não é o nome de uma pessoa, ela é escrita em minúscula. Metro, segundo, grama. São coisas do sistema internacional, mas a gente tem que saber. Então, unidade de corrente elétrica é o ampere. Mas não se esqueçam que é a quantidade de carga que passa por uma seção transversal de um fio, uma determinada área, por intervalo de tempo. Então, resumindo a nossa aula, nós vamos começar a estudar a eletrodinâmica colocando a seguinte situação. Eu tenho um dispositivo que é ligado num outro dispositivo e esse primeiro dispositivo vai fornecer energia elétrica para que o outro dispositivo funcione. Eu posso transformar, por exemplo, a minha energia elétrica numa energia luminosa, no caso da lâmpada, numa energia mecânica, que era o caso da ventoinha que eu mostrei no exemplo para vocês. Não importa. Um dispositivo que vai fornecer energia elétrica para que o outro dispositivo funcione. Isso que é importante. Segundo, como que essa energia elétrica se transforma? Através do movimento ordenado dos elétrons. Os elétrons se movimentam, carregam a energia consigo. E esse movimento ordenado dos elétrons recebeu um nome. Esse nome é corrente elétrica. Mas, como o sentido da corrente já tinha sido estabelecido, que é do polo positivo para o polo negativo, depois os físicos descobriram que, na verdade, o movimento dos elétrons é do polo negativo para o polo positivo, não dava mais para mudar. Então, o sentido da corrente elétrica é um sentido oposto ao movimento real
dos elétrons. Lembrando, polo positivo, polo negativo equivalem a quê? Uma diferença de potencial num campo elétrico. Não se esqueçam disso. Agora, se vocês quiserem dar um print na lousa, eu vou apagar e já volto para a gente complementar a nossa aula. Uma coisa que é importante a gente observar sobre corrente elétrica é o gráfico da corrente pelo tempo. O que é corrente elétrica? Quantidade de carga por intervalo de tempo. Então, quando nós temos um gráfico de corrente elétrica pelo tempo, nós podemos afirmar que a área desse gráfico é numericamente igual à quantidade de carga. Esqueçam a unidade metro quadrado, esqueçam a unidade de carga Coulomb. Nós estamos falando de número. Então, se você calcular a área desse gráfico, o número que exprime essa área é igual ao número que exprime a quantidade de carga. Pessoal, antes da gente encerrar a parte teórica dessa aula, vamos apresentar a unidade de carga chamada ampere-hora. Para fazer isso, nós vamos isolar então a quantidade de carga nessa fórmula, fica nesse formato. Quantidade de carga é igual a corrente elétrica vezes intervalo de tempo. Então vamos analisar essa fórmula nesse formato. O que essa fórmula está nos dizendo? Que 1 Coulomb é igual a 1 ampere fornecido em 1 segundo. Muitos dos dispositivos eletrônicos que nós usamos hoje, eles vêm com uma certa quantidade de carga, por exemplo, uma bateria de um celular, e a gente precisa saber se essa bateria está totalmente carregada, qual que é a quantidade de carga que ela pode fornecer, por exemplo, por hora. Então, criou-se a unidade de carga ampere-hora. Então, qual que é a definição de ampere-hora? É a quantidade de carga transferida em um condutor que é percorrido por uma corrente de 1 ampere no intervalo de tempo de 3.600 segundos, ou 1 hora. Então, como é que fica a conversão Coulomb-ampere-hora? 1 ampere-hora é igual a 3.600 coulombs. Qual que é a vantagem dessa unidade? Se a gente sabe a quantidade de carga em ampere-hora que tem uma determinada bateria de celular, e a gente sabe qual o consumo desse celular, a gente consegue estimar a duração dessa bateria. Vamos pegar o exemplo aí da foto e fazer essa conta. Qual que é a quantidade de carga que essa bateria contém quando ela está totalmente carregada? 2.600 mAh. Mili é 10 a menos 3, né? Para quem não se lembra. Então, duração da bateria é igual a quê? A carga pelo consumo. Quanto que era a quantidade de carga nesse nosso exemplo? 2.600 mAh. 2.600 mAh. Vamos supor que esse celular consuma 50 mA. Qual vai ser a duração dessa bateria? É só fazer a conta. 2.600 dividido por 50, 52. Então essa bateria vai durar quanto tempo? Miliampere, 1 miliampere, sobrou hora. O que isso quer dizer? Uma bateria que tem condições de fornecer, estando com essa carga completa, 2.600 mAh de carga, lembrem, ampere-hora é uma unidade de carga. Então, se ela fornece 2.600 mAh de carga e o aparelho, o dispositivo, consome 50 mA, essa bateria vai fazer com que o dispositivo funcione, dure 52 horas. Essa é a grande utilidade da gente usar essa unidade. Ela é mais prática de trabalhar e fica mais fácil da gente fazer cálculos como esse aqui. Então, se quiser dar um print na tela, agora a gente vai para um exercício de aplicação. Não sai daí que a gente volta já. Pessoal, vamos ler com cuidado esse enunciado. Qual que é a situação então descrita? Pelo filamento de uma lâmpada incandescente, no qual é aplicada uma diferença de potencial,
20 vezes 10 a 18 elétrons atravessam determinada seção transversal do fio em 3,2 segundos. Considerando que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, pede-se a quantidade de carga que atravessa a seção transversal citada. B. A intensidade da corrente elétrica que passa no filamento da lâmpada. E C. Considerando que a diferença de potencial é de 100 volts, qual a quantidade de energia elétrica transformada em outra modalidade? No caso, energia luminosa. Dá uma pausa no vídeo, tentem resolver o exercício, que a gente já vem com a resolução. Pessoal, essa é a situação citada no enunciado. Eu tenho uma lâmpada, é aplicada a uma diferença de potencial, essa diferença de potencial tem que vir de algum lugar, então está aqui a minha bateria, está aqui os dois polos positivo e negativo, é isso que gera a minha diferença de potencial. E ele fala que a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb é a carga do elétron e do próton, carga elementar. No nosso caso aqui, carga do elétron. Ele fala que em 3,2 segundos passam 20,10 na 18 elétrons. E ele quer saber, primeiro, qual a quantidade de carga que está passando. Quantidade de carga, quanto que é? Quantidade de carga é o número de elétrons vezes a carga elementar. 20 vezes 10 na 18 vezes a carga elementar de cada elétron. Se está passando 20 vezes 10 na 18 e cada elétron tem 1,6 vezes 10 na menos 19, qual a quantidade de carga que vai passar aqui? 3,2 coulombs. 3,2 coulombs, portanto, é a quantidade de carga que passa pela seção transversal citada. Na B, ele quer saber o quê? A corrente que passa pelo filamento da lâmpada. Corrente elétrica é dada por quantidade de carga por unidade de tempo. 3,2 coulombs passam em 3,2 segundos. A corrente elétrica que passa, então, 1 ampere. E na questão C, ele diz que se eu tenho uma diferença de potencial de 100 volts, qual que é a quantidade de energia que é transferida, que é transformada? Então, ele diz que a diferença de potencial entre os polos aqui da minha bateria, que está transferindo a energia para que a lâmpada possa acender, é de 100 volts. Aí ele quer saber qual a quantidade de energia que foi transferida. Pessoal, às vezes vocês podem ficar um pouco confusos quando a gente fala em diferença de potencial. Mas na verdade, vocês já ouviram falar, apenas não sabiam o que era isso. Mas agora vocês vão ficar sabendo. Por exemplo, a bateria que eu mostrei para vocês é uma bateria de 12 volts. Na verdade, ela não tem 12 volts, ela tem uma diferença de potencial entre os seus polos de 12 volts. Uma pilha comum de 1,5 volts, a pilha não tem 1,5 volts. Ela tem o quê? Uma diferença de potencial entre os seus polos de 1,5 volt. Na sua casa, 110, 220 volts. Por que a tomada tem 2 pinos? Porque a tomada tem uma diferença de potencial de 110 volts. Um, por exemplo, é 0. O outro é 110. A diferença de potencial é 110. No chuveiro, que pode ser 220, é a mesma coisa. Você tem um que é 110 e o outro que é menos 110. 110 menos 110 dá os 220. Então, a diferença de potencial é isso. Lembra do campo elétrico? Eu tenho uma carga fixa, uma carga geradora. Qualquer ponto ao redor desse campo elétrico, ao redor dessa carga geradora, tem um certo potencial elétrico, que ele vai diminuindo à medida que aumenta a distância em relação à carga fixa. Se eu jogo ali uma carga eletrizada, uma partícula, por exemplo, um elétron, ele começa a se movimentar por causa da diferença de potencial que acontece entre dois pontos, entre essa região. Então, diferença de potencial é isso.
É essa diferença de potencial que faz com que os elétrons comecem a circular e gere a corrente elétrica. Bom, variação de energia é igual ao trabalho. Trabalho de quem? Da força elétrica. E a força elétrica que está fazendo com que esses elétrons se movimentem. Não se esqueçam disso. Então, variação de energia aqui vai ser igual ao trabalho da força elétrica. O trabalho, nesse caso, nós vimos lá da eletrostática, né? Carga vezes diferença de potencial. Qual a quantidade de carga que está passando? 3,2 coulomb. Qual que é a diferença de potencial? 100. Isso quer dizer então que a quantidade de energia que está sendo transferida, transformada neste processo é de 320 joules. Pessoal, eu vou deixar um link com mais exercícios sobre esse assunto. Já sabe, se tiver dúvida, assiste de novo o vídeo da teoria, tenta resolver os exercícios. Se ainda assim a dúvida persistir, deixa nos comentários que nós vamos responder. Eu sou o professor Ricardo e você está no canal Educação em Física. E eu aguardo você no próximo vídeo, porque nós vamos continuar com o assunto da eletrodinâmica. Até lá!